Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi o processo de fazer essa arte, mostrando mais ou menos o passo a passo de como eu fiz ele. Essa arte é uma fanart pra Mono-chan, do canal Mono e Momo-chan, que é uma VTuber aí BR da Nelbaka que eu particularmente gostei bastante, então eu quis fazer uma fanart. E pra começar fazendo essa arte, primeiro eu peguei a inspiração. Eu peguei o model dela e fiz alguns sketches pra tentar entender como que funcionava a personagem dela, pra depois eu passar pro desenho em si. E antes de fazer o desenho, primeiro eu estudei e me inspirei em 3 artistas diferentes: o Ori Days, o Da Kong e o Og Potter, que eu não sei falar o nome dele, mas é isso aí. E eu vou explicar como que eu fiz isso e como que eu utilizei eles na minha arte. Eu comecei com um sketch, pegando a Mono como uma foto de referência e tentando fazer a partir disso. Eu não exatamente usei uma foto de referência para fazer a posição, apesar disso não ser recomendado, já que você pode encontrar muitas fotos de referência no Google, no Pinterest ou em qualquer lugar que você pode achar fotos de posição para referência. Um site que eu recomendo para vocês utilizarem para fazer o sketch e para pegar de referência é o MyPoseArt. Eu não recomendo que você pegue e faça o tracing através dessa. Eu recomendo que você só use como referência mesmo e não use tracing, tá? Não use tracing. Para fazer o sketch da anatomia, eu fiz como o Da Kong faz, que é basicamente usar as formas geométricas para representar o corpo e conseguir fazer o corpo normalmente. Um livro que eu recomendo muito para anatomia é o Anatomia Artística 2, do Michel Lausirella. Eu não sei falar o nome dele também, é LOL. Terminando de fazer o sketch, eu passei para a parte da line art, que não foi nada muito demais assim. Tendo um estilo mais ou menos parecido com o da Kong, que ele faz uma fina linha com meio que linhas um pouco mais grossas em partes que seriam meio que mais escuras no desenho, onde basicamente seria a sombra. Tipo, em partes que são geralmente pequenininhas e são um pouco mais profundas, porque fazendo isso você dá uma noção mais de profundidade para ele quando você faz esse tipo de coisa. E o que me guiou para dar mais detalhe e o que me guiou para onde saber, sabe, onde eu tenho que dar mais detalhe, para onde eu tenho que ter menos detalhe no desenho, eu peguei o Golden Ratio, que eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum lugar, ou na sua aula de matemática. E nele é basicamente o caracolzinho. É bem simples, quanto mais dentro do caracol, mais detalhes você usa, e quanto mais fora do caracol, menos detalhes você coloca. Isso não é algo obrigatório que você precisa usar no seu desenho ou algo assim, mas é algo que é bom você usar, porque deixa uma dinâmica melhor. Como mostrado nesse exemplo, eu usei detalhes mais na parte do rosto, do cabelo e essas coisas. Essas partes que foram mais pro tênis, essas coisas eu não dei muita importância pra line art. Para fazer os olhos, o que é algo que eu acho que é um pouco mais complicado e geralmente as pessoas têm mais dificuldade para fazer ou para pintar, eu usei o método do Og Potter. Ele não usa muitos efeitos nos olhos, ele pinta de forma mais geral, tipo, ele não usa camadas de multiply ou de glow, ele só usa o próprio pincel mesmo para fazer a luz e a sombra. E geralmente os olhos dele, que são geralmente o foco dele, tem mais detalhes, o que significa que é como se ele pintasse de forma mais detalhada. Eu não sei explicar muito bem, mas ele também não prende a cor do olho para uma só cor, ele também varia as cores independente se o personagem tem a cor do olho um só, tipo, sabe, uma cor só. E ele faz também uma pupila que não seja muito destacada. Bom, para fazer a luz e sombra, eu acredito que seja melhor eu fazer um vídeo separado para explicar bonitinho, tintim por tintim, como é que faz a luz e a sombra nos desenhos. Mas eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos de forma geral como é que eu fiz esse desenho. Antes de qualquer coisa, você primeiro precisa definir a temperatura do seu desenho, tipo, se ele vai ser de cor quente ou de cor fria. Porque isso é importante para definir que cor você vai usar para sombra e que cor você vai usar para luz. Porque elas têm que ser de temperaturas distintas, ou você pode fazer da mesma temperatura também, tanto faz. O método que eu usei para fazer a luz e a sombra foi o Ichi, Ni, San, Kage, que traduzindo para português, né, 1, 2 e 3 sombras. Parece não fazer sentido, mas faz muito sentido. E eu vou explicar em um outro vídeo também, se vocês quiserem,
como fazer esse método de Ichni-san-kage, tipo, muito bem bonitinho. Vou explicar como é que faz, como é que funciona, por que ele se chama assim, para vocês conseguirem fazer ele bonitinho. Mas basicamente são 3 tipos de sombra, e você aplica esses 3 tipos de sombra no seu desenho, para as mais fracas até as sombras mais fortes e projetadas, que são causadas por áreas mais específicas e mais detalhadas. E claro, você precisa definir um ponto da luz, ou seja, onde a luz vai estar batendo no seu desenho. Isso é muito importante você definir, tá? Pode não parecer, mas essa parte é muito importante quando você está tratando de luz e sombra. E é muito importante também você definir a luz do local, porque isso depende muito. A luz depende muito se você está usando uma luz do sol, por exemplo, ou uma luz normal. Quando você usa a luz do sol, você precisa definir qual cor você vai usar para aquilo. Porque aquilo depende da estrutura do local, ou seja, do cenário em volta, né? Ou dependendo também do tempo que tá passando. Tipo, se tá pôr do sol, se tá noite... noite não, né? Se tá, sei lá, sol radiante, não sei. Tudo isso define a cor que você vai usar e etc. Mas se você não tiver uma luz definida, ou se você só tem, tipo, uma cor neutra normal, ou se você só quer, tipo, uma luz normal, neutra, então você só vai usar uma luz branca ou qualquer outra cor que você quiser mesmo, que não vai fazer diferença. Já que no meu caso, por exemplo, eu quero deixar toda a arte em uma temperatura mais quente, então eu vou usar uma luz que seja uma temperatura mais quente, como um amarelo. Já que não tem exatamente uma luz definida no meu desenho, já que o fundo é branco, então eu não preciso pensar em tudo isso. Uma coisa muito importante que muita gente comete erro também, geralmente quando vai fazer luz e sombra, é que geralmente as pessoas fazem a sombra de um jeito mais cinzento. Isso funciona na maioria dos casos, mas muitas vezes também ele não é o certo que você deveria usar. Porque muitas vezes as pessoas deixam a sombra de uma cor muito cinzenta e isso, tipo, não é o certo. O que você precisa fazer é basicamente deixar a sombra e principalmente a luz de uma cor mais saturada. Porque se você tiver, por exemplo, em um lugar que tiver mais iluminado, então você tem que usar as cores da sombra que são mais saturadas. Se você tiver em um lugar mais escuro ou menos iluminado, você usa cores mais cinzentas. E dando uma explicada bem básica aqui sobre a coisa de projeção de luz e sombra, seria que basicamente, né, a projeção é a sombra que é projetada pela luz e enfim, blá 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 blá. E dependendo da distância que o objeto tá dessa sombra, ele vai ficar mais borrado ou vai ficar mais numa posição mais, tipo, sabe, uma figura mais formada, sabe? E isso é muito importante quando você vai fazer um desenho também, se você for desenhar um personagem, isso é importante. Porque você tem que saber definir as partes certas, as quais você vai borrar, e as partes que você vai deixar uma sombra mais, tipo, bem figurada, sabe? Pro cabelo, eu não fiz muita coisa, tá? Não foi tão difícil assim. Pra fazer o cabelo, eu me inspirei mais no Henry Days, que inclusive ele tem um canal aqui no YouTube também. Então, se você quiser seguir lá ele, porque ele também tem muitas dicas de desenho. E só que é em inglês, então se você não entende inglês, não tem problema. Você assiste os vídeos aqui desse canal que vão basicamente te explicar algumas coisas que ele tá falando, só que em português. No cabelo, você também vai usar o mesmo método do Ichni-san-kage, que é a mesma coisa do outro corpo, só que, né, do cabelo. Só que isso você adiciona de forma mais suave e com cores um pouco mais saturadas, e você tem que deixar isso, tipo, o mais degradê possível. Eu não sei explicar, mas basicamente você precisa só fazer a mesma coisa, aplicar as mesmas camadas de sombra, de forma que seja coerente com as mechas de cabelo. Eu não sei se deu pra entender. Mas se você quiser aprender melhor sobre cabelo, eu recomendo esse vídeo aqui, que é em inglês, mas se você ligar a legenda, acho que dá. Então, o cabelo em específico não tem muitos detalhes, eu não fiz grande coisa. Mas eu adicionei alguns fios de cabelo também aqui ou ali, pra deixar um aspecto mais cabelo, né? Porque se o cabelo for ficar muito definido, sabe? Muito bonitinho, ai, a mecha organizadinha, bonitinho, aí vai ficar meio estranho, sabe? Não vai parecer que é cabelo, vai parecer que é... sei lá, mano. Terminando de pintar tudo, é aí que eu vou colocar os efeitos finais. Os efeitos finais fazem toda a diferença no desenho, então é muito importante que você saiba fazer isso com moderação, tá? Fazer isso da forma certa para dar o temperinho pro desenho.
Nos efeitos finais, assim como eu usei o Golden Ratio lá no começo do vídeo, eu também vou usar ele aqui no final. Que lembra que eu falei que ele define onde vai mais ter detalhe, onde vai menos ter detalhe? Então, é basicamente isso. Isso é muito importante quando você for usar o Gaussian Blur, que é basicamente o borrado, tipo, o efeito de, sabe, desfoque do negócio. Isso aqui, então, é tipo isso. E aí você tem que saber definir e colocar o Gaussian Blur nas áreas certas do seu desenho. Pra dar uma explicada bem breve aqui de como, da melhor forma, né, de você usar o Gaussian Blur, é bem simples. Vamos pegar como, por exemplo, o seu dedo. Pega o seu dedo assim, aponta ele pra cima, né, e olha pra ele. Se você olhar e focar no seu dedo, a parte de trás, né, o cenário do dedo vai ficar borrado. Você não vai conseguir enxergar o fundo propriamente. Mas se você trocar e olhar pro fundo, o seu dedo vai ficar borrado. Isso basicamente funciona quase a mesma coisa como no seu desenho. Você vai pegar a área que você quer que a pessoa foque no desenho. Ou seja, você vai meio que definir o olhar da pessoa. Tipo, eu quero que a pessoa foque, por exemplo, no rosto. Então eu vou borrar todo o resto. Tipo, o cenário e... não todo o resto, literalmente, mas tipo, as coisas que vão estar mais distantes. Já que quanto mais distante uma coisa estiver da outra e você focar em uma coisa ou na outra, mais a outra vai ficar borrada, sabe? Tipo, não sei se deu pra entender direito, mas é basicamente isso. Ou seja, se você quer, tipo, dar um foco a mais pro rosto, então as coisas que estiverem mais distantes do rosto, você borra. Só que não muito também, pra não ficar muito esquisito. Então você tem que saber aplicar disso e deixar um balanceamento bom. Eu também coloquei o Chromatic Aberration, que é basicamente aquele efeitozinho, sabe, de glitch, sabe? Tipo de vermelho e azul. Criando uma camada nova, definindo ela como vermelha e azul e colocando as configurações certas na camada, você consegue definir ou moto desgraçado. Você consegue definir basicamente as cores e como você vai colocar o Chromatic Aberration. E isso é tipo... eu recomendo que você faça o seguinte. Você coloca algo bem suave dependendo do seu desenho. Por exemplo, se o seu desenho está muito iluminado, então é comum que você coloque mais desse efeito. Se o seu desenho está menos iluminado, então você coloque menos, já que você vai ver meio que menos cores quando estiver não iluminado, sabe? Tipo, é isso aí. E aí eu coloquei alguns efeitinhos também, bem, tipo, básicos, sei lá, que eu só adicionei aleatoriamente no desenho. Tipo, essa parte aqui que eu adicionei... Mano, a moto não para! Tipo, essa parte aqui que eu adicionei, que são tipo umas... sei lá, umas coisinhas brancas, sabe? Que é tipo pra dar uma impressão de poeira, sabe? De efeito visual, uau. Mas não são coisas que você necessariamente precisa adicionar no seu desenho. Você pode adicionar qualquer efeito que você quiser, tipo, se você estiver se inspirando em uma arte específica, você quer colocar aqueles efeitos, você pode, contanto que você saiba usar eles, porque se você tentar aplicar os mesmos efeitos de uma arte no seu desenho, é muito provável que fique estranho, porque não tá do mesmo jeito que deveria estar. E aí, depois disso, você finaliza o seu desenho colocando ali, escrevendo qualquer coisa que você quiser, colocando a sua assinatura ou sei lá o que, e é isso. Resultado final, eu particularmente gostei do desenho, foi um resultado bom, tá? Eu consegui aprender bastante com esse desenho, até porque eu estudei 3 artistas diferentes ao mesmo tempo por causa disso e eu tô maluca da cabeça, mas tudo bem. Essa arte, eu acho que eu demorei bastante pra fazer ela, na verdade, eu demorei algumas horas, mas em compensação foi a que eu menos demorei, por mais que eu tenha demorado muito. O que só significa que eu demoro muito pra fazer uma arte. Até porque, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu fiz um desenho que eu terminei no mesmo dia que eu comecei. Quer dizer, eu lembro, mas isso não importa agora. E, basicamente, esse foi o vídeo. Esse foi o resultado final. Eu espero que você tenha gostado e espero que você também tenha conseguido aprender algumas coisas com esse processo. Se você conseguiu aprender alguma coisa... ou se você achou esse vídeo interessante, deixa o like e se inscreve aí, porque eu tô começando o canal. Então, se você quiser que eu traga mais vídeos aqui, é só comentar aqui, sei lá, me seguir, que depois eu vou trazer mais vídeo. E se vocês quiserem algum artista específico que eu traga um vídeo estudando ele e ensinando um pouquinho sobre ele, fala aqui nos comentários que eu vou estar tentando, né, porque
Conseguir, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas de qualquer forma, se você tiver alguma outra ideia de vídeo também que você quer que eu traga aqui, deixa nos comentários que eu vou ler, tá? Vou ler tudo. E é isso. Tchauzinho.